Fala pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano, tu tá assistindo o canal Lucas Montano. Bom, hoje nós estamos aqui num ambiente um pouco diferente, né? A gente tá na Dinamarca e vocês estão aqui dentro do hotel junto comigo. A gente tá se preparando para sair para jantar, mas a IA não dá folga. Então, a gente tinha vídeo planejado já para segunda-feira, mas a OpenAI foi lá e lançou mais um modelo e a gente fica se questionando por que que eles são tão ruins em nome, porque eles lançaram oficialmente agora o O4 Mini. Recentemente eu falei aqui no canal sobre o GPT-4.1 Mini, que a gente está usando agora no Stupid LeetCode, mas esse é outro modelo. Esse é o O4, é a evolução do O3. Então, o que eu quero fazer aqui contigo hoje é dar uma lida no artigo deles para ver do que se trata esse novo modelo e depois implementar algumas coisas, porque além desse modelo, eles lançaram algo que se chama Codex. Na verdade, o Codex, o CLI, é o que eu mais estou interessado, porque essa história do Codex, vocês têm que entender que isso está mudando um pouco a forma como nós programadores interagimos com a IA quando a gente está fazendo vibe coding. Então o que isso significa é que muitos de vocês usam provavelmente o Cursor, usam o o VS Code com Copilot, vocês usam uma LLM, seja no Windsurf, dentro de um editor de código, dentro de uma IDE. Então tu tá usando a LLM ali para te auxiliar dentro do teu editor de código. Porém, as empresas estão percebendo que, cara, CLI é o caminho. Porque no CLI, tu tá ali no teu ambiente, digamos, de linha de comando. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou no ambiente com o Anthropic, com a Cloud, e eu, assim, pessoalmente, eu prefiro aqui no CLI se eu estou delegando para IA para fazer um vibe coding da vida. E é muito interessante a forma como no CLI a IA está interagindo melhor com o meu próprio sistema operacional, instalando dependências e tudo isso, tá? Eu sei que o Cursor, ele progrediu bastante. Então o agente dentro do Cursor, ele tá de fato também acessando ali muitas vezes e rodando coisas no terminal. Porém, a OpenAI, né, por si só, ela não tem o editor de código dela. Então para ela, assim como para a Anthropic, é muito mais vantajoso. Agora que elas ainda não têm, vocês já devem ter escutado aí o boato que tem da compra do Windsurf. Então, o Windsurf tá para ser comprado pela OpenAI por 3 bilhões de dólares. O Windsurf, que seria aqui um editor de código, mais um fork do VS Code, tipo assim, né, como vamos dizer. Mas o Windsurf tá para ser comprado então pela OpenAI, segundo rumores, por 3 bilhões de dólares. Eu sei, tu pode estar se questionando assim: pô, Lucas, se os caras têm a IA, o AGI chegou aí, bateu na porta, por que eles não conseguem criar o próprio editor de código, né? Eles vão lá e vão ter que comprar alguém. Porque eles provavelmente estão comprando o time, o time to market e por aí vai. A gente pode aqui falar de morangos, especular e fazer piadinha do porquê que eles vão comprar o Windsurf. Até eu tuitei recentemente, né? Eu posso fazer o Windsurf numa noite de vibe coding. Mas não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim, né? Então tem toda uma bagagem do próprio time ali por trás do desenvolvimento do editor de código. Então, para as empresas, antes da OpenAI comprar o Windsurf e poder botar um agente dentro do editor de código, para ela é muito melhor fazer um modelo que roda no CLI melhor do que o modelo dela roda num outro editor de código. Se é que tu tá me entendendo, porque o editor de código é a tua porta de entrada para modelos. Tu é o cliente, eu já falei, a OpenAI, a Anthropic, todos esses CEOs que estão falando que vão matar os desenvolvedores, matar os empregos dos programadores, cara, isso é bullshit, porque o programador é o melhor cliente dessas empresas. E como é que elas conseguem adquirir esses clientes? Pela porta de entrada. Qual que é a porta de entrada? É onde tu escreve código. Então, se tu escreve código no Cursor, Cursor vai ser a porta de entrada para te consumir um modelo, tá? O próprio Cursor vai tentar, sabendo disso, te pegar como lead e criar ali um agente dele te vender uma mensalidade para ele fazer por ti. Então, todo mundo está interessado na porta de entrada, aonde que esse lead vem para o funil que vai converter em token sendo comprado, certo? Tendo dito isso, eu estou comparando aqui Cloud, CLI, que é da Anthropic, com o Codex, que é da OpenAI. Codex, eles lançaram open source, então aqui se tu for no próprio GitHub da OpenAI, tu vai ter lá o Codex e tu pode instalar o Codex com npm e depois de instalado só declara a tua variável de ambiente lá, dá um export no OpenAI API Key e com isso ele consegue já fazer as coisas para ti. Eu instalei, aí se eu rodo agora Codex,
eu consigo fazer perguntas. Aqui ele está pedindo para mim colocar minha API Key, então eu colocaria aqui a minha API Key. Nesse meu terminal aqui eu já coloquei, então eu estou rodando ele aqui. Para testar esses modelos, o que eu quero fazer? Cara, eu tava pensando o seguinte, vocês estão ligados que muita gente tava... Chega a ser ridículo, né? Tipo, muita gente tava comprando ou alugando uma sala para fazer de podcast. Muitos cortes no Instagram que tu vê por aí é basicamente alguém gravando para um podcast que não existe, certo? O cara vai lá e faz umas palavrinhas lá, faz umas frases de efeito, um coach style lá, e ele quer postar no Instagram, mas ninguém convida o coitado para um podcast, então ele aluga a sala de podcast e grava. Sim, tem gente que faz isso. Aí eu tava pensando assim, pô, lá no Stupid Lit Code, não esqueça de se hidratar, pessoal. Lá no Stupid Lit Code, o pessoal comentou assim, cara, seria legal colocar uma funcionalidade aqui que é escutar o output do meu notebook. Então eu vou escutar basicamente tudo que sai na saída do teu áudio, do teu computador, e mandar isso para um Whispers, que seria basicamente uma API, pode ser da própria OpenAI, que traduz speech to text. Então tu tem o speech to text, que seria a fala para o texto, e o text to speech, que seria do texto para a fala. Seria o Whispers, que seria analisar o que está saindo da tua saída de áudio do computador, transformar isso em texto, mandar para o outro modelo avaliar. Então, por exemplo, se tu estiver escutando um podcast, tu pode ter um modelo que te auxilia a consumir aquele conteúdo. Se tu estiver fazendo uma entrevista de emprego, tu pode ter um modelo que está escutando tudo que o recrutador está falando e vai te dando sugestões. Então, o Whispers é uma ferramenta muito poderosa para a gente colocar, por exemplo, dentro do projeto do Stupid Lit Code. Mas, sabe que eu tenho hiperfoco, né? Então, o que eu pensei? Pô, seria legal a gente ter um fake... Basicamente, seria um fake live chat. Tem muito youtuber que faz live, que quer postar VOD, mas os coitados não tem audiência ainda. Então, tipo assim, pô, o cara quer ver um VOD, quer ver um VOD, que seria uma live transformada em conteúdo, um corte, com o chat interagindo e tu comentando o que o chat tá falando, mas o cara não tem engajamento no chat ainda. Então, a minha primeira ideia para testar esses CLI do Codex e do Cloud, comparar os dois, é implementar justamente isso. Tendo dito isso, deixa eu te mostrar aonde que eu cheguei. Então, deixa eu rodar aqui o que eu tenho até agora, que tá nessa pasta aqui, npm run dev. Isso aqui é o que eu cheguei. Deixa eu pegar o meu prompt e botar ali para vocês. Então eu venho aqui agora e boto a duração 10 segundos, chat interval, vou botar 10 segundos também. Vou colocar rodar. E aqui eu boto o prompt customizando como que seria a audiência aqui que tá ouvindo a live, né? Então tu é um entusiasta aqui, membro da audiência, e ele tá analisando, ó, aqui tá o speech to text, né? E aqui eu boto o prompt customizado, foi o que eu recém falei para ti. E aqui tá o chat respondendo. Adora interagir com os outros espectadores. Enfim, o prompt aqui tá muito ruim. Be a hater. Então vamos ver se é um bot que é um hater. E aí o bot vai reagir a esse hater. Enfim, aqui eu tô analisando o microfone, mas eu consigo configurar para a saída de áudio ser, na verdade, a minha saída de áudio virtual do loopback, por exemplo. É isso, tá? Vamos lá. Agora aí vocês entenderam mais ou menos onde eu cheguei. Isso aqui foi gerado pelo Codex CLI. Como é que eu fiz ele gerar isso? Primeiro eu pedi pro O4, que é esse novo modelo que a OpenAI lançou, criar um script Python. Então, o script Python, eu vazei a minha key ali para vocês, eu vou ter que limpar depois. Bom, o meu script Python, ele faz um pouco mais, ele analisa a saída de áudio mesmo, não o microfone como o Chrome está fazendo ali. Então, por exemplo, deixa eu pegar essa live aqui que eu gravei e vamos escutar eles interagindo, o modelo interagindo, tá? Então eu vou rodar aqui, no search file, ls, em que passo eu tô? Aqui, tá. Python 3, rodei, ele vai analisar. Eu amo a Vercel. É muito bom, né? Vocês viram que o Galego perdeu tudo? O Galego perdeu tudo, cara. Ó, então ali ele analisou, como vocês podem ver. O chatbot falou, uau, também sou mega fã da Vercel, ele simplifica tanto o desenvolvimento web, né? Então aqui foi o comentário dele, e agora que ele tá fazendo mais comentário. Então ele fica em loop analisando o output, beleza? Bom, aí eu coloquei o próprio Anthropic agora a rodar a mesma coisa, e eu quero ver qual foi o resultado. Vamos ver, ele acabou de terminar aqui, ó. Navigate to chat directory, npm install, npm run dev. Ok, então aqui vai pro chat, npm install e depois npm run
dev, ele vai rodar na porta 5173, tá aqui o que ele configurou. Vocês podem ver já a diferença de um pro outro. Então, cara, vocês tinham visto antes, né? Aqui tá muito mais profissional, tá? Deixa eu botar a minha API key, export da minha API key, depois eu vou apagar esse API key. Ele deixou aqui para mim escolher qual modelo e já colocou o mais atualizado, que é o O4 Mini, que a OpenAI acaba de lançar 2 dias atrás, que é esse aqui que a gente vai ler agora aqui no artigo. Então vocês podem ver que o Claude Cli, cara, entregou uma experiência muito melhor do que o próprio Codex da OpenAI sobre os modelos da OpenAI. Porque o Codex, na implementação deles, não sei se vocês perceberam, mas ele colocou até ali o GPT 3.5, tá ligado? Para ser usado como Whisper. Vamos começar aqui, Start Bot. Ele pediu aqui o microfone está sendo utilizado. Então, nesse momento, provavelmente, ele está analisando o que eu tô falando. E daqui a alguns segundos ele vai mostrar para mim algum comentário. Ó, transcrevendo, ele pediu aqui o microfone, ó, então ele conseguiu transcrever, gerando comentário e deu um chat error de máximo token. Vamos corrigir, vou dar um stop aqui e eu vou falar pro Claude corrigir o erro para nós. Fix this issue. Vamos ver se ele vai conseguir corrigir, porque eu tô curioso para ver como que fica no chat a mensagem. Bom, o que eu curto do Cli, cara, é que ele me pede permissão antes de fazer algum comando, né, para mim. E tem uma coisa que eu gostei do Codex Cli da OpenAI, é que ele pede para explicar o que ele está fazendo. Então, normalmente aqui, ó, do Cloud, da Anthropic, ele simplesmente pergunta se tu permite que ele faça ou não. Já o da OpenAI, o Codex, ele basicamente pode te explicar o que ele está fazendo. Então, isso eu achei mais legal. Mas start aqui, colocar o token, aí ele vai começar a comentar. Explica para nós, cara, o O4, o novo modelo, vamos ver se ele começa aqui a comentar alguma coisa sobre isso. Então, digamos que tu é um youtuber no meio da chat a API key incorreta. A API key tá incorreta, peraí. Então, digamos que tu é um youtuber, tu tá no meio da live, tu tá falando alguma coisa, tu pode ter um modelo aqui que tá analisando o que tu tá falando também, pra te dar um feedback, pra ver se tu não tá falando alguma besteira. Ou, digamos assim, tu tem um agente que agora é revisor do que tu tá falando, tá? Ó, então aqui ele analisou o transcript, agora ele tá gerando o comentário baseado nesse meu prompt aqui, que eu poderia auxiliar ele pra ser um revisor de fatos ou alguma coisa nesse sentido, tá? Eu acho que tá demorando muito, então provavelmente deu bug. Embora a interface tenha ficado melhor, então, do Cloud, o Codex se entregou sem bug. É isso, cara, o testezinho que eu fiz, eu acho que, assim, ambos estão parelhos. Eu só me surpreendi um pouco ali do Cloud saber mais dos modelos da OpenAI do que a própria OpenAI. Cara, então, assim, se vocês forem lá no ChatGPT, vocês vão ver que agora tem vários modelos. Deixa eu compartilhar aqui. Então aqui vocês têm o modelo O3, O4 Mini, O4 Mini High. Antes, vocês viam aqui tinha o O3 Mini e o O3 Mini High. Eu estava usando o O3 Mini High para programar. Então, quando eu tinha algum problema lá no meu emprego mesmo, tá ligado? Profissionalmente, eu estava utilizando o O3 Mini High para me auxiliar. Eu não uso autocomplete, eu não uso tipo agente de IA no meu editor de código e não gosto também de Copilot da vida. Então eu usava a mesma interface do ChatGPT aqui com o O3 Mini High. E agora eles lançaram o O4 Mini High, que seria um modelo um pouco melhor, porém um O3 diz eles agora que é o mais avançado. Então, cara, isso aqui tá muito confuso ainda. Qual que é o mais avançado? O O3 diz que usa reflexão avançada. O O4 Mini é mais rápido em reflexão avançada. E o O4 Mini High é excelente em programação e reflexão visual. Mas antigamente o O3 Mini High que tava aqui. Então, tipo assim, cara, eu não sei, cara. O O4 Mini High eu acho que é o que eu devo usar agora. Mas eles aqui no artigo eles falam que o O3 é o modelo de raciocínio mais poderoso. Então vocês podem ver que tá muito confuso. Eu acho que alguém lá na OpenAI deveria ser demitido por conta disso, cara. Alguém de produto está errando muito nessa comunicação. O OpenAI O4 Mini é um modelo menor, otimizado para raciocínio rápido e econômico. Ele alcança um desempenho notável para seu tamanho e custo, particularmente em tarefas matemáticas, codificações e visuais. Eu fiquei interessado agora no Codex Cli para saber se eu consigo customizar qual modelo eu posso usar. Também estamos compartilhando um novo experimento, o Codex Cli, um agente de codificação leve que pode executar no seu terminal. Ele funciona diretamente no seu computador e foi projetado para maximizar a capacidade de raciocínio de modelos como o O3 e o O4 Mini.
um suporte futuro para modelos de API adicionais como o GPT 4.1. Tá, então assim, com suporte futuro, mas qual que é o que ele usa, meu? Paralelamente, estamos lançando uma iniciativa de 1 milhão para apoiar projetos que utilizam o modelo Codex CLI e OpenAI. Avaliaremos e aceitaremos solicitações de subsídios e incrementos de $25 mil na forma de crédito de API. Uma proposta pode ser enviada aqui. Cara, aí, ó, se tu tem uma ideia para fazer uma startup aí, aplica aqui no Codex Open Source Fund. Eles vão dar 1 milhão aí pra galera. Então, só colocar aqui o que tu tá construindo. Pô, eu vou fazer isso pro meu projeto ali do... Será que eles vão botar grana ali no Stupid LeetCode? Eu acredito que não, né? O acesso, então, usuário GPT Plus Pro tem as versões O3, tá, é por isso que eu tenho a versão. Mas eu tô interessado em saber qual que é o modelo que o Codex CLI agora usa. Pelo jeito aqui, o O4 Mini é o modelo default, que seria o novo modelo, que seria o modelo que tem essa linha de raciocínio. Approval Mode, pode botar aqui Full Auto, que ele vai assumir, não vai te perguntar nada. Então tu pode configurar algumas coisas aqui no YAML deles, tá? Tu também pode, por exemplo, mudar para o modelo mais barato ali, que seria o 4.1. Só tem que passar e ele faz o override. Então assim, para concluir, tá? Eu acredito que então essas empresas agora, elas vão começar a caminhar pro lado de, cara, te capturar como cliente no teu ponto de entrada, que seria onde que tu escreve código ou onde que tu faz o vibe coding da vida, certo? Então, pode ser num CLI, por enquanto, ou pode ser, então, a estratégia da OpenAI aí, adquirir de fato o Windsurf por $3 bilhões e dentro do Windsurf colocar o seu agente. O caminho mais interessante, eu diria que seria tu poder rodar os modelos locais e tu usar o editor que tu quiser, seja um plugin no Nelvin, seja algum plugin no VS Code. Esse caminho, para mim, como dev, é o mais interessante. Porém, como alguém que está criando produtos, como agora eu comecei a criar o Stupid LeetCode, ou essa ideia aí do fake chat para youtubers, esses produtinhos assim, né, que tu cobra por mensalidade ou uma vez só e tal, e faz uma grana com IA. Eu acredito que o modelo que entrega o melhor resultado para mim é o que importa. Profissionalmente, então, eu iria com o modelo local, principalmente numa empresa como a Disney lá, que a gente não vai mandar o nosso código, a gente não tem permissão para mandar nosso código para OpenAI, tá ligado? Porém, se eu tiver um modelo rodando local, não tô fazendo, né, não tô compartilhando código com ninguém, eu poderia estar fazendo isso tranquilamente e é o que eu tô fazendo lá. Então eu uso o Ollama, rodo algum modelo local e aí poderia conectar isso num plugin, hoje eu não faço, mas eu poderia fazer, conectar algum plugin no Nelvin ou no VS Code e por aí vai. Infelizmente, como eu falei, eu acredito que as empresas elas vão dominar o espaço e provavelmente tu como programador tu vai se ver aí numa posição que é qual editor de código eu utilizo e talvez tu opte pelo que tenha melhor integração com o modelo de IA, ao invés de ser o que melhor te ajuda a escrever código. Beleza? Pessoal, não esqueçam de se hidratar e comenta aqui embaixo para dar uma força pro canal, porque os últimos 2 vídeos eu postei floparam, porque a gente não falou de IA. Então se tá vendo esse vídeo aí, comenta aqui para dar um engajamento e o YouTube não nos colocar num shadow ban.